Êxodo, capítulo 3, a partir do versículo 11. Diz assim, vou ler na NVI. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser, o Deus dos meus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem, qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu sou o que sou. E isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Senhor, mais uma vez nós recorremos à tua bondade, à tua força do teu Espírito, para que nos ilumine os olhos do nosso coração e avive a tua palavra para a glória do teu nome. Glorifica o teu nome nessa manhã, Senhor. Expressa a tua glória, a tua vida. Compartilha aquilo que o Senhor tem para nós, para cada um de nós, em nome de Jesus. Queridos, o contexto aqui dessa palavra é o que nós conhecemos bem sobre o encontro de Moisés com Deus na sarça ardente. A tal sarça ardente nada mais é do que um arbusto queimando. Os especialistas falam que era muito comum esses arbustos queimarem, tendo uma autocombustão no deserto. Então era comum ter aquele bolo de palha seca de árvore, uma sarça, um pedaço de arbusto, pegando fogo. Mas o curioso, e parece que Deus fez um certo fogos de artifício ali para chamar a atenção de Moisés, é que o mistério era que o fogo pegava e não consumia a palha, né, a sarça. Então o grande mistério é que o fogo pegava e a sarça não se consumia, e aquilo chamou a atenção de Moisés. Então Moisés foi se achegando perto do monte. Então tem essa epifania, tem esse glorioso encontro com Deus, muito marcado, com muita que norteou toda a história do povo de Israel e depois toda essa herança cultural e essa herança espiritual que chegou até nós. E é curioso porque Moisés, nesse texto, Moisés, nesse texto, nesse contexto, quem era Moisés? Moisés já tinha sido um homem extremamente, como é que a gente poderia dizer, uma história única. Ele era aquele cara todo diferente, diferenciado. Para começar a história dele, o faraó resolveu matar todos os israelitas do sexo masculino para diminuir a população, com medo de algum levante, de algum tipo de rebelião, e falou: vamos dar uma baixada de bola, vou fazer um controle de natalidade, mas não é para deixar de ter filho, não. Ele resolveu eliminar os que ainda estavam, os que já estavam vivos, e fez aquele verdadeiro massacre. E a mãe de Moisés, percebendo nele uma formosura, uma graça, falou: não, eu preciso preservar esse menino, e escondeu ele durante 3 meses, ou 6 meses, se não me engano, e quando viu que não tinha mais como esconder, botou no barquinho, soltou no rio Nilo, aquele rio cheio de jacaré, cheio de crocodilo, cheio de bichos, cheio de tudo. E Moisés ficou ali, navegando por aquelas águas, e ele é tirado das águas. Essa etimologia do nome Moisés provavelmente é tirado das águas. Ele é tirado das águas por quem? Pela princesa do Egito, filha do faraó. Tira ele. E esse cara, então, esse menino, que já começa com uma história toda especial,
ele é treinado, aperfeiçoado para ser um príncipe do Egito, treinado em toda a sabedoria egípcia, em toda aquele avanço tecnológico, aquele avanço social de tudo que tinha no Egito. Ele era o top. Ele era o top. Então, ele tem uma história fantástica de sobrevivência, ele tem uma formação maravilhosa, ao mesmo tempo ele tem uma herança espiritual forte, porque quem amamentou ele, quem criou ele, foi a mãe de verdade, porque a mãe egípcia resolveu trazer a ama de leite dele, foi a própria mãe, então certamente ela trouxe todo o legado espiritual, falando de quem era Abraão, quem era Isaac, quem era Jacó, qual é a conexão deles com Deus e toda aquela história. Então ele teve um senso também de, puxa, eu faço parte de um povo diferente, ao mesmo tempo eu tenho toda a cultura do Egito. Enfim, ele era o cara. E aí todo mundo conhece a história, ele passa aquelas situações todas e é expulso do Egito, passa então a ser um pária, né, perdido, isolado, e depois de 40 anos no deserto, o texto aqui não fala, mas nesse capítulo, quando fala que no início do versículo 1 mesmo, fala: Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro, Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto. Os especialistas falam que esse outro lado do deserto era um lugar absolutamente distante, um negócio para lá, para depois de São Gonçalo, depois de Itaboraí, chegou para lá do deserto. Era longe o negócio, era chão. Então, Moisés estava longe, pastoreando um rebanho, 40 anos depois de toda essa história, e quando ele se encontra com esse mistério da sarça, e Deus começa a se apresentar, e de cara, Deus começa a falar: estarei com você, esta é a prova, você vai fazer isso. Primeira coisa que Moisés faz: quem sou eu? Quem sou eu? Ele podia ter tudo para falar: eu sou, eu sou, eu sou. Mas ele falou: quem sou eu? E é interessante Moisés começar com essa história do quem sou eu, porque depois ele pergunta para Deus: quem é você? E o que Deus fala? Eu sou. Então, se por um lado eu tenho quem sou eu, por outro lado você tem eu sou o que sou. Essa palavra toda é fruto de duas situações que aconteceram na minha vida essa semana. Uma apontando para o eu sou e outra apontando para o quem eu sou. Então eu queria compartilhar com vocês essa meditação, essas impressões que eu tive ao longo dessa semana sobre o eu sou e sobre quem eu sou. Então, queridos, começando aí não no quem eu sou, mas no eu sou. Irmãos, essa definição linda que Deus deu de si mesmo é uma coisa espetacular. Espetacular. Imagina que em todo o contexto, todas as sociedades existiam deuses ligados a coisas. Então existia o Deus da colheita, o Deus do sol, o Deus do sexo, o Deus do vinho, o Deus de tudo. Para todas as áreas da humanidade existia uma correlação de um Deus que poderia fazer alguma coisa. E aí Moisés encontra esse Deus de Abraão e falou: mas quem é? Qual é o seu nome? Como é que eu vou falar? O que é isso? Qual é a sua conexão com a nossa história? Você é um Deus de quê? É um Deus que guerreia? É um Deus da guerra? É um Deus do raio? É um Deus do quê? E aí ele fala: eu sou. Eu sou. Então isso, meus irmãos, é cheio de muita verdade. Tem um texto
em Isaías 6, um parênteses agora. Isaías 6, irmãos, leiam Isaías 6. Isaías 6 é uma chave de conexão com muita coisa da Bíblia. É impressionante, verdades escondidas ali. Em Isaías 6 é o capítulo onde Isaías encontra Deus. Ele chega lá, tem uma visão daqueles seres espirituais, querubins. Eram seres espirituais que falavam uma coisa: santo, santo, santo. E ficavam repetindo: santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua santidade. Toda a terra está cheia da sua glória. Santo, santo, santo. Toda a terra está cheia da sua glória. Irmãos, começa aqui uma conexão entre a santidade de Deus e a sua glória. Santo, santo, santo. O que esses anjos estavam percebendo? Essa palavra santo para nós ela é muito desgastada. Por que a gente pensa de um santo? É uma pessoa abstêmica, uma pessoa que deixa de fazer algumas coisas, uma pessoa muito correta, mas isso não se aplica a Deus. Deus não é um cara bom, no sentido como a gente às vezes vê, o cara é um homem santo, não fala um palavrãozinho sequer, o homem é santo, todo correto. Na verdade, a santidade de Deus tem a ver com o que a gente poderia definir de um conjunto das suas perfeições únicas. Existe em Deus um conjunto de perfeições únicas que só Ele tem. Ninguém mais pode ter, porque só esse ser é santo, santo, santo. Então, o que esses anjos percebiam é que essas singularidades de Deus eram tão quando começavam a se expressar, isso, na verdade, é a própria glória de Deus se expressando. Então, quando você encontra aqueles anjos dizendo santo, 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 é porque eles começavam a perceber em Deus características perfeitas da sua justiça, da sua verdade, da sua realeza, da sua excelência moral, das suas perfeições. Então, existe esse eu sou, que é único. Esse ser eu sou não tem começo. Na verdade, eu estava com o Pedro e meu sobrinho lá conversando, tentando explicar essa abstração, porque vem sempre a pergunta, mas e Deus? De onde veio Deus? Não, Deus não tem começo. Esse Deus santo, ele não tem começo de dias. Então, ele está fora do tempo. Então, ele não tem nenhum fato inicial que gerou Deus. Não teve um Big Bang que explodiu e, de repente, plugou, surgiu Deus na história. Não, Deus já sempre existiu. E também a Bíblia fala que ele não terá fim. Então, ele não está sujeito ao tempo. E a Bíblia também fala que ele é imutável. Então, esse Deus é uma constante. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Amém? Esse Deus santo, absolutamente independente. Pararam para pensar nisso, irmãos? Que Deus é absolutamente independente. Respira. Você está vivo hoje. Quanta coisa depende para você estar vivo? Você depende de ar. Você depende de bioquímica funcionando. Você depende de conexões no seu cérebro. Você depende do que você comeu. Você depende de milhões de situações totalmente que nós ignoramos. Totalmente. Mas esse ser, esse eu sou, ele é totalmente independente. Ele é o único ser independente do universo. Quando nós começamos a adorar, irmãos, nós podemos adorar um Deus que não tem nada que o sustenta.
Ele é todo-poderoso. Esse Deus, eu sou, ele é um padrão de justiça, de beleza. E esse Deus, esse eu sou, ele faz tudo o que ele quer. E tudo o que ele faz é debaixo do seu caráter, é debaixo da sua vontade, é debaixo dessa expressão de amor. Queridos, eu confesso que eu meditando sobre essas coisas, meu coração se encheu de muita alegria, porque nada melhor para um homem que perceber e reconhecer a nossa total dependência. Nós somos bichinhos complicados, nós somos espertos demais, né? Quando você anda num avião, a primeira coisa que eu fico pensando é assim, meu Deus, o que esse homem inventa? Como é que eu estou num avião voando, não sei quantos quilômetros de altura, numa velocidade, eu estou preso nessa lata aqui, indo de um lugar para o outro. Tem que ter muita fé para entrar no avião, irmão. Você tem que confiar muito nessa engenhosidade desse homem. Esse homem faz foguetes, vai para a Lua, fez 50 anos da Lua. Esse homem faz engenhosidades tremendas. Nós resolvemos tantos problemas, e isso vai colocando em nosso coração um senso de independência, um senso de realização, um senso de poder, de que podemos, de que somos. E quando a gente se depara com esses atributos, essas características de Deus, a primeira coisa que me vem é que existe um Deus muito acima de mim, e que eu estou aqui realmente colocado sobre ele, né? Jesus fala que tudo subsiste em Jesus, ou seja, a própria existência do homem está ali fundamentada na existência de Deus. Então, queridos, eu conectei aqui a ideia da santidade de Deus. Quando os anjos falam santo, santo, é que esse conjunto de perfeições são a santidade de Deus. E que a glória de Deus é quando esse conjunto de perfeições é admirado, é visto, é expressado. Pensa só, o que é a glória? Como é que você definiria a glória? Um brilho, um raio, assim, Deus, a tua glória, toda a terra está cheia da sua glória. O que é isso? A glória de Deus é a expressão dessas perfeições únicas de Deus. Agora, o que a Bíblia fala sobre nosso amado Jesus? Perdão. Jesus é a imagem do Deus invisível. Nele reside toda a plenitude da divindade. Misteriosamente, nós não vamos conseguir conceber isso. O fato é que esse Deus eterno, esse eu sou, fora do tempo, criou o tempo para ele não passa, um ser totalmente independente. Ele misteriosamente se humilhou, se esvaziou, se transformou num homem, num óvulo, cresceu, virou um homem que começou a fazer coisas, começou a expressar uma vida, começou a dizer coisas, começou a glorificar a Deus, curando, falando, vivendo. E ele foi, então, a imagem do próprio Deus, esse Deus eterno. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Querido, Jesus resumiu toda essa essência de glória, santidade, de vida, de realidade de Jesus. Misteriosamente. Ele é o grande eu sou. Então, mais um ponto ainda falando sobre esse eu sou é que uma das definições, né, do propósito final do homem é que nós fomos chamados para glorificar a Deus e ter prazer nele, né?
Então, os resumos aí de doutrina convergem de que o propósito final do homem é glorificar a Deus. Agora, o que é glorificar a Deus? A impressão que dá que a gente precisa glorificar a Deus é o seguinte, às vezes, né? Deus está cheio aqui, né, de uma realidade do que Ele é e tal, mas quando nós glorificamos, é como se a gente estivesse enchendo um pouco mais o pote de Deus de glória. Vocês acham que é isso? É possível dar mais glória para um Deus incriado? É possível acrescentar algo a esse Deus que já existia antes de todas as coisas? Óbvio que não. Então, o que nós podemos fazer para glorificar a Deus? Então, irmãos, nós glorificamos a Deus quando nós reconhecemos todos esses conjuntos, esses atributos perfeitos de Deus, e vemos um valor absoluto nestas coisas. E por conta do valor que atribuímos a isso que vemos, a nossa vida começa a se expressar de uma determinada forma. Então, a maneira como eu vou viver com a minha esposa, ela tem que ser fruto, não de uma cartilha que eu recebi, que o homem tem que fazer isso, 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 e o marido, e a esposa fazer isso, 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 mas, primeiramente, é fruto de um reconhecimento de quem Deus é para mim, da sua realidade última, e como isso impacta a minha vida. Eu falo assim, olha, diante dessa realidade, eu vivo de uma determinada forma. Então, nós glorificamos a Deus quando reconhecemos, primeiro, a própria glória de Deus, os próprios atributos de Deus. A verdadeira santidade que nós temos como discípulos de Jesus, na verdade, é um grande reconhecimento, é um grande abrir de olhos, de enxergar esse grande eu sou. E como fruto disso, vivemos de uma determinada forma. É óbvio que Deus dá uma ajudinha, e dá algumas listas, né, de formação para que a gente pratique. Mas, em última análise, nós refletimos a glória de Deus, e isso impacta a nossa segunda-feira, a maneira como eu vou falar no meu trabalho. A mentira que eu vou contar, vai glorificar a Deus? No sentido do reconhecimento de quem Deus é, um ser, a Bíblia fala que Deus é a luz, não há nele treva nenhuma, então eu reconheço essa luz, eu sou iluminado por essa luz. Então, a minha segunda-feira é impactada por essa glória de quem Deus é. Então, irmãos, o grande eu sou tem várias características tremendas, eu citei algumas aqui. A santidade de Deus, por definição, é um conjunto dessas perfeições únicas de Deus, e a glória de Deus é a expressão dessa santidade. Então, nós glorificamos a Deus quando nós não só percebemos, mas exaltamos esses atributos de Deus. Então, quando nós dizemos, Deus, você é verdade, nós então começamos a glorificar a Deus por perceber atributos santos de Deus. E isso é maravilhoso. E eu fiquei muito com o coração aquecido nesses dias, nessa semana, meditando sobre isso. Bom, essa é a primeira parte. A segunda parte, então, esse é o eu sou. E tem ainda um mundo, um universo de coisas para se falar aqui, eu só dei uma palhinha. Aí então tem a parte que Moisés falou ali, né? Quem eu sou. E foi o outro acontecimento da minha semana que me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu estava numa reunião de trabalho, e meu sócio, essa semana, ele capotou na ponte. Dormiu no volante, quando acordou, tentou desviar e... Plum. Então, se você ficou preso na ponte, indo para Niterói, saiba que foi esse bisonhinho aí que dormiu na ponte.
Não aconteceu nada com ele, nem um arranhão. O carro acho que deu até perda total, mas ele, só o notebook dele que deu uma arranhadinha, ele ficou inteiro. E aí eu estava numa reunião com ele, e ele todo, a gente brincando com ele, você está todo espiritualizado agora, né, Fabinho? Que ele estava, ai meu Deus, minha vida mudou, eu fui salvo, eu estava ali, tal. Aí a reunião era eu, ele e mais 2 pessoas. Aí um dos caras falou assim, olha, no mínimo eu te dou uma medalha de bronze. Eu falei, por quê? Eu falei, deixa eu contar um pouco da minha história. Aí primeiro foi o primeiro cara. Falou o seguinte, eu sou piloto de avião amador e há 5 anos atrás eu estava indo para Angra com o meu monomotor e com aquela neblina, aquela coisa Teori Zavascki, né? Deu aquela neblina e tal, dei com o avião direto numa pedra e fiquei ali, morre, não morre, durante 8 meses, mas estou vivo até hoje. Ele anda um pouquinho assim. Eu lembrei até do Ismael, né? Se bem que vocês não sei se vocês sabem, mas o Ismael, depois de cair de avião, já com quase 70 anos, subiu o costão, tá? Então, vocês aí que estão meio desanimados, sabem que o Ismael subiu o costão de Taquatiara. Mas aí, então, o cara contou isso. Daí ele falou assim, olha, eu não sei se eu sou medalha de prata ou ouro, mas aí veio a outra história. Essa história que eu fiquei realmente mais complicado. Um professor de engenharia da UF, de engenharia de produção, não sei quem fez UF aí, engenharia de produção, ele sofreu acidente de carro em 2014. Sofreu acidente de carro, não sei exatamente como foi, mas também muito sério, e perdeu a memória. Perdeu a memória. Eu falei, mas como é que foi isso aí? Ele falou, quando eu acordei, eu só sabia que eu conseguia fazer cálculos de engenharia. Só isso. Mas eu olhava para minha mulher, ou melhor, eu olho para minha mulher, que até hoje a memória não voltou, e eu simplesmente não sei quem é. Eu olho para os meus filhos, eu não tenho a menor ideia de quem eles são. Eu falei, não é possível, cara. Ele falou, eu ouvi as pessoas dizerem que eu era torcedor do Botafogo, da grande torcida do Botafogo, e que ia em estádio, e que ia em aeroporto receber as pessoas, os jogadores, e eu não consigo hoje nem ver futebol. Eu acho tudo muito chato. Eu falei, meu Deus. E aí? Ele falou, aí que eu comecei tudo do zero. Eu ia, que as pessoas começavam a falar, e eu fingia que alguma coisa eu lembrava, eu ficava assim, com vergonha, porque você se sente um ET, e ele, durante um tempo, ele perdia também a própria memória do dia, então ele ia só até o dia, quando acordava já perdia tudo do dia, igual do filme. Aí depois ele recuperou isso, ele conseguiu manter a memória do dia, mas do passado dele, do acidente, acabou. E isso me fez pensar, irmãos, no bloco do quem eu sou. Porque eu percebi quão frágil é a própria constituição do que nós somos feitos, das nossas afeições. Eu gosto de fulano, eu amo fulano, eu amo minha família, eu sou isso. E, de repente, bastou um circuito aqui, e você já não é mais nada do que você acha que você é. E você fica assim, quem você é? Eu falei, meu Deus. E a gente fica naquela coisa, não, quando eu chegar no céu, né, você fala muito isso, quando chegar no céu, você vai lembrar de tudo, você vai lembrar de todas as pessoas, tudo que é bom você vai lembrar no céu. E eu já botei tudo sobre Júdice agora. Eu falei, sabe, sei lá, a hora que meu corpo morrer, o que está vinculado à minha alma no que é espiritual? Eu sei lá o que é. E aí, então, eu comecei a meditar nas coisas que nos definem como pessoa, né? Então, nós costumamos pensar, quem eu sou? Não, eu sou. Geralmente a gente começa assim, né? Quem eu sou? Não, eu sou filho.
Quando a gente é mais novo, não, quem você é? Não, eu sou filho do Levi. Sou filho da Débora. Aí depois a gente vai crescendo, você vira, na verdade, a referência, né? Não, fulano lá é o pai. Quem é você? Não, eu sou o pai do Rodrigo. Mas então, quem você é? Não, eu sou filho. Eu sou da família. Eu sou conectado por essa herança genética. Eu sou isso. Então a gente vai se vinculando, né? Nós somos o que nós carregamos por essa parte da genética do pai, da mãe, do avô, da família. Ou então a gente fica assim, não, quem você é? Não, eu sou médico. Eu sou médico. Não, eu sou um empresário. Então a gente vai se definindo por aquilo que nós somos, ou por nossa herança genética, por nossa relação familiar, ou por nossas profissões, ou por aquilo que a gente escolhe fazer, ou, em muitas vezes, nós somos definidos pelos nossos sucessos. Então, quem é você? Você não, você foi aquele que realizou isso. Né? Quem é você? Você realizou, você construiu as pirâmides do Egito. Pô, uma grande realização. Vocês realizaram isso. Então, nós nos definimos por realizações daqui. Ou então, nós nos definimos pelos nossos fracassos, por aquilo que nós não conseguimos alcançar. Poxa, você é esse cara que falhou, que foi derrotado, que não concluiu nada, incapaz de terminar o que começou. Você é isso. Você é esse incapaz. Você é esse fracassado. Você é definido pelas suas escolhas ruins ou boas que você fez no passado. Não, você escolheu esse caminho, agora está colhendo frutos disso. Você é isso. Então, nós vamos nos permitindo, então, formar a nossa própria constituição do que eu sou, fruto dessas percepções. Né? O que você é? Não, eu sou um doente. Hoje eu sou um doente. Minha vida está definida pela minha doença. Ela me permeia, tudo que eu faço eu penso nela. Eu não posso fazer nada porque essa doença me aprisiona. Ou eu sou aquilo que são os meus hobbies, os meus prazeres, aquilo que eu gosto de fazer, né? Alguns vão querer se definir como vascaínos, infelizmente. Tem até gente que fala isso. Quem você é? Eu sou um vascaíno. Puxa vida, tanta coisa. Mas se define assim. Então, o que foi me causando perplexidade é como nós vamos entulhando a nossa essência, nosso homem interior, colocando para dentro de nós rótulos, nomes, definições, características, situações, limitações, projeções do que somos. Quando, na verdade, o que somos? Quem te define? Seu pai, sua mãe definem você, as palavras que eles dizem sobre você, o que o seu empregado, seu patrão fala de você, define você, seus mestres, seus pastores, discipuladores, quem você é, quem te define? O que faz você perceber assim, eu sou isso? Eu queria, então, já meio partindo aqui para a conclusão, dizer para você o que Deus falou comigo sobre isso. Somente o eu sou pode dizer quem você é. Amém? Somente um ser eterno, que não tem começo, não tem fim, só esse ser tem uma palavra definitiva e eterna sobre nós. Todo o resto é nada, passa, voa. Até as coisas mais interiores que você acha que te definem, não te definem. A única coisa que você pode atribuir que você é o que Deus diz sobre você. Isso é tão forte, irmãos, que o próprio Jesus, quando estava
quando foi ser batizado, o que aconteceu? O céu se rasgou. O céu se rasgou. E a voz do Pai falou: Tu és meu filho, em quem eu tenho toda alegria. O próprio Jesus, santo, inculpável, sem mancha, sem ruga, nada, zerado, ele precisou ter os céus rasgados e essa afirmação eterna ter vindo com ele para iniciar o ministério dele, dizendo: Você é meu filho, meu amado. Quanto mais nós, queridos, quanto mais nós não precisamos ouvir da doce voz do Espírito Santo, quem somos? E a coisa mais gloriosa é que Jesus resolveu resolver esse problema para nós, né? Então ele que era o Filho amado de Deus, ele que tem toda essa glória, toda essa expressão, ele decidiu perder isso tudo para que nós fôssemos incluídos nessa possibilidade. Nós não poderíamos ouvir essa voz, não poderíamos. O que a Bíblia fala sobre nós é que nós éramos inimigos de Deus, afastados de Deus, por conta das nossas transgressões. Nós não podíamos mais ouvir essa voz. Nós somos aqueles do paraíso perdido, que só temos uma ânsia, só temos parece que falta alguma coisa, parece que não está tudo certo, parece que existe algo melhor, mas nós não temos. Nós somos aqueles do paraíso perdido. E Jesus, então, nos deu essa possibilidade. Ele morre, toda a maldição cai sobre ele, ele aguenta essa pauleira, essa coisa indescritível. O texto ali do Getsemane, em Marcos, fala que ele se angustiou, que ele ficou com uma angústia de morte, um sofrimento. Por quê? Estava medo de levar prego na mão? Levar prego no pé? Não. Isso aí, outros homens na história foram com toda ousadia para ser queimados. Por que Jesus no Getsemane, para ser crucificado, ele ficou ali tão humilhado, desesperado? Porque ali, essa conexão eterna, que nós não conseguimos conceber, não está na nossa cabeça, nós não temos categorias de pensamento para chegar nisso. Esse ser eterno que se conectava eternamente na cruz, ele rompe, o Pai se afasta, vira as costas, e Jesus grita: Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E a resposta eu dou para vocês: Deus desamparou Jesus para que nós pudéssemos ouvir hoje: Filho, filho, filho. Nós fomos, por Jesus, conectados de novo à paternidade de Deus. Fomos ligados ao Pai. E hoje o ministério do Espírito, que nós falamos tanto, fala: o próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Irmãos, eu não sei o que vai ficar aqui nesse cerebelo quando eu for para a eternidade. Eu sei de uma coisa: o que o Espírito Santo falou é eterno. E isso vai permanecer. O que nós ouvimos do Pai sobre a nossa filiação determina a nossa obra. Jesus, ele exerceu a sua obra fruto do que ele recebeu de Tu és meu filho. Hoje, queridos, nós da mesma forma podemos expressar a Deus fruto dessa realidade do que recebemos do Espírito Santo, de que somos filhos de Deus. E eu quero então liberar essa palavra sobre a tua vida. Querido, precisamos ouvir o Espírito falar ao nosso coração. Eu quero, sim,
profetizar sobre a tua vida essa revelação da paternidade de Deus. Que o Espírito Santo, nestes dias, alcance espaço para que você saiba quem você é. Nós, o que nos define é aquilo que o eu sou fala de nós. Agora você pode dizer assim, mas eu não sei o que o eu sou fala de mim. Eu não sei, o que será que ele fala de mim? Então você precisa saber. Você precisa muito conhecer a doce voz do Espírito Santo. Que quando a gente está caído, o Espírito Santo fala com o nosso coração e nos revela quem nós somos em Deus. Então eu começo a perceber que o que eu sou pouco importa, porque o que eu sou é definido pelo grande eu sou. Eu sou. O que me define? O que me define é o eu sou. Amém, queridos? Que nesse dia o Espírito Santo possa confirmar essa palavra no seu coração, dessa realidade. Isso não é trivial, irmãos. Se não foi trivial para Jesus, não é trivial para nós. Se Jesus precisou ouvir, imagina nós. Imagina nós. O quanto nós precisamos, na segunda-feira de manhã, ouvir filho. Na sexta-noite, filho. No momento da luta, filho. No momento do pecado e da tentação, ouvir filho. No momento do perrengue, das adversidades, que o mundo está caindo, que tudo teu está se abalando, você ouvir filho. Quando todas as tuas expectativas estão frustradas, teus sonhos estão perecendo, você ouvir filho. Receba isso da parte do Senhor. Receba essa palavra da parte do Senhor. Quero te dizer que você é amado de Deus. Você é um daqueles escolhidos antes da fundação do mundo para viver em deleite com o Pai. O Pai tem um projeto para a sua vida lindo, maravilhoso, lindo, glorioso. Então, que você persiga esse caminho, ouvindo a voz do Espírito Santo falar quem você é. Você tem memória, você não perdeu seus neurônios, suas conexões, você já fez muita coisa, você também já perdeu muito, mas saiba que isso não é você. Amém? Senhor, louvado seja o teu nome, Senhor. Nós, de fato, queremos hoje dizer santo, santo, santo. E ter os nossos olhos abertos, Senhor, para ver esse conjunto de perfeições que repousaram sobre a pessoa de Jesus. E poder te adorar. O Senhor mesmo falou, quem não nascer de novo não pode ver o reino de Deus, não pode entrar no reino de Deus. E nós estamos aqui, Senhor, querendo assim, pedido pela iluminação do Teu Espírito, para que nossos olhos se abram para Te ver, e assim poder Te adorar com um júbilo novo, com um fervor novo, percebendo a grandiosidade de quem o Senhor é. Oh, Senhor, abra os nossos olhos para Te ver. Abra os nossos olhos também, Senhor, para perceber, assim como Moisés, já humilhado, quem eu sou. E percebemos que nós não somos nada nesta terra, Senhor, se não fosse o fundamento da Tua palavra, onde nós subsistimos. Então, que o Teu Espírito ilumine os olhos do nosso coração para confiar nessa obra tremenda e grandiosa do Senhor, para confiar nessa obra gloriosa que o Senhor Jesus nos garantiu, e para vivermos plenamente no Senhor, para a glória do Teu nome.
Senhor, ilumina os nossos corações para ter uma vida intensa em Ti, como filhos de Deus, não como bastardos, não como pessoas que são definidas pelas suas fraquezas, ou pelos seus fracassos, ou pelas suas realizações, pelas suas profissões, mas sermos definidos por aquilo que é eterno, por aquilo que pode de fato consolidar a nossa vida até o fim dos tempos. Senhor, consolida, sela a nossa história, Senhor, com esse espírito de filiação, porque o Senhor falou que o Senhor não nos deu espírito de escravidão para vivermos novamente atemorizados, com medo, mas nos deu um espírito de adoção, no qual clamamos: Abba, Pai, aleluia! Bendizemos o Teu nome, Paizinho, porque somos Teus, somos os filhos de Abba, somos os filhos do Pai amoroso. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Bendizemos o Teu nome. Sela essa palavra em nosso coração, em nossas mentes, e nos despede na graça do Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.